Uns 2 anos atrás eu entrevistei a Teodora, alguém que nasceu no campo, na roça, estudou muito para entrar no mercado financeiro e decidiu abandonar tudo isso para viver no mar. Claro, há coisas que, por mais que a gente tente abandonar, não saem da gente. E ela ainda tem uma paixão pela simplicidade do campo e o mesmo comportamento de pegar um assunto, estudar e não desistir até conseguir. O que levou ela a Faria Lima e levou ela a muitos outros lugares que eu acho mais interessantes. Em muito pouco tempo ela começou a se profissionalizar na vela. Pouco tempo assim em medida corrida, porque poucos velejadores que velejam há décadas já fizeram algumas travessias do Atlântico e uma do Índico, e trabalhando com skippers super experientes que, certamente fazem você aprender muito. E isso em veleiros enormes, caros, que tem 70 pés ou mais. São barcos que a gente não vê por aí todo dia. Também há 2 anos ela passou por um momento muito difícil, com o naufrágio do veleiro onde morava. E foi um momento tenso que eu pude acompanhar, lidar com isso sem ter muito dinheiro. E também, somado ao julgamento de muitas pessoas na internet, é algo para marcar a vida. Por sorte, também muita gente ajudou, e essa força coletiva toda somou a personalidade dela, que não é de deixar se vencer, e ela superou tudo isso. Recentemente, ela foi a primeira mulher a completar sozinha a tradicional regata Cape Town até o Rio de Janeiro, Cape to Rio. Então, eu achei que ia ser legal conversar com ela mais uma vez. Mas para começar, eu queria descobrir melhor, aqui junto com vocês, como é ter uma vida como skipper internacional de veleiros. Um prazer ter você aqui, claro, né? Mas mais do que um prazer de ter você aqui, que sempre seria um prazer de qualquer jeito, a evolução que você tem, né? Desde a primeira vez que a gente se encontrou lá no Tio, né? Que foi quando a gente se conheceu no curso de mergulho e tal, da sua ida com ele pra onde você tá agora, né? Pra África do Sul. E essa sua evolução como skipper, né, internacional aí de veleiros, e também agora essa regata incrível, solo aí, né, cara? Então, assim, é um prazer enorme pra mim estar falando com você, assim, com muita honra de ter conhecido você antes de toda essa fama. Dri, na verdade é um prazer pra mim estar aqui mais uma vez. Eu adoro seu canal, adoro a sua comunidade. E adoro muito você, adoro a Ana Lívia também. Eu acho que eu evoluí, né, nesse processo todo com teu apoio e também assistindo todas as pessoas que passam aí pelas suas entrevistas, e ser uma dessas pessoas entrevistada é uma honra. E, num resumo, assim, o que mudou na sua vida? Falando um pouquinho de quando você saiu lá também, mas bem pouco assim de quando você saiu do mercado financeiro, mas principalmente essa segunda etapa, assim, o que tem mudado na sua vida? Acho que até já fazendo um disclaimer e deixar muito claro que eu vi nos vídeos anteriores que muita gente comentou sobre é fácil mudar, ou é fácil quando se tem dinheiro, ou é fácil quando, enfim, coloca um monte de desculpas nas nossas coisas, né, que a gente faz no geral. E eu já faço um disclaimer que, pra quem não assistiu o vídeo anterior, a entrevista anterior, eu não nasci na vela, eu nasci no meio dos cavalos, mas não naqueles cavalos onde todo mundo tem muita grana, de uma forma um pouco mais humilde, mais simples, mas nasci literalmente na roça. E quando eu fui me formar, ganhei uma bolsa de estudos, fui estudar em São Paulo, aprendi sobre economia, investimentos. Comecei a trabalhar em banco, fui para fundo de investimentos, até que teve um momento que eu descobri a vela, que foi com o tio Spinelli, lá em Ubatuba. E eu lembro exatamente eu nunca tinha pisado num barco a vela na minha vida. Já tinha navegado, principalmente na Amazônia, em barcos a motor, mas nunca num barco a vela. Eu lembro de ter pisado no barco dele pela primeira vez e pensado como é que eu vou encaixar isso na minha vida. Porque até então eu olhava para a vela muito como um esporte de pessoas afortunadas financeiramente, e eu não tinha essa capacidade, ou então um esporte que você acaba herdando, né, de família para família. E de certa forma existe sim, hoje eu olho para trás, existe sim essa tradição familiar, que ela é muito linda inclusive, mas ela não era uma realidade para mim. A forma que eu encontrei de fazer a vela acontecer na minha vida foi tornando dela uma profissão. Acho que eu poderia ter feito de outras formas, mas talvez eu não teria conseguido aprofundar tanto como eu aprofundei. Que é aí que tá o diferencial também, né? Quando todo mundo olha e fala, mas você tem pouco tempo. Mas eu acho que
realmente, eu concordo, eu tenho pouco tempo e eu sou a menos experiente, assim, se for colocar numa régua aí diante de outras mulheres e outros navegadores. Mas desde que eu comecei a velejar, eu velejei quase todos os dias da minha vida, ou estive a bordo fazendo alguma manutenção todos os dias da minha vida. Desde que eu comecei, eu busquei a me profissionalizar de uma forma muito correta, que é através de licenças não só nacionais como internacionais, fazendo cursos para tudo. E busquei experiência, né? Porque apesar de a gente fazer cursos e tudo mais, a vela se aprende experienciando e vivendo. É igual quando a gente fala com um piloto de avião. Eles têm, né, as aulas teóricas deles ali, mas eles precisam de hora-voo. Como é que você vai pilotar um avião se você não tem hora-voo, né? Então, a gente precisa de homem ao mar ali o tempo todo, né? Hora-mar ali para poder ganhar experiência e aprender sobre esse universo. E desde que eu voltei dessa navegação com o tio Spinelli lá em 2022, que nem é tão longe assim, né? Mas 2022 já tem um tempinho, se a gente for parar pra ver. Eu não saí mais do barco. Então eu busquei estar no barco de outras pessoas e aí comecei a trabalhar. E hoje, desde 2025, eu tô focada 100% em clientes internacionais. Então, 2025 foi um ano que eu trabalhei muito para fazer essa regata acontecer. Eu queria deixar claro que essa regata ela foi como se fosse as minhas férias, né? Então, foi um projeto que me dediquei bastante para fazer ele acontecer. Teve trabalho absurdo. Eu fiz 2 travessias do Atlântico em 2025, mais uma travessia do Índico, que durou 35 dias e foram 8.000 milhas em dupla. Então, para mim isso foi incrível. Fiz uma temporada de verão na Europa com um dos barcos que eu atravessei. Então eu fiquei lá alguns meses na Sardenha, Itália, trabalhando para o proprietário do barco, fazendo alguns charters. Essa regata foi as minhas férias, né? Foi aquele momento que eu falei, bom, agora eu vou descansar. E a ideia dessa regata vem muito por conta disso, né? Como eu transformei a vela em uma profissão, acaba que virou uma obrigação estar no barco, virou uma obrigação navegar. E longe de mim reclamar, tá? Não tô reclamando não, eu amo muito o que eu faço, mas eu queria tocar um barco aos meus modos, de acordo com a minha agenda, de acordo com o meu desejo, de uma forma realmente livre. Eu senti a necessidade de retomar essa liberdade, acender a chama da liberdade dentro de mim mesmo. E desde que eu cruzei Cape Town para Ubatuba com o tio Spinelli, eu sonho em fazer isso em solitário. E quando eu conheci a Cape to Rio, eu me apaixonei muito pela regata, porque é uma regata de muita tradição, onde os melhores velejadores internacionais já passaram. A gente teve pessoas históricas passando pela Cape to Rio, e eu sentia que eu queria fazer parte disso também de alguma forma. Como é que eu faço parte desse clube, entre aspas, sabe? Eu queria muito passar uma temporada aqui na África também, para poder velejar com as pessoas daqui. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu conheci diversos velejadores. E diferente da gente, que a gente sai para velejar, por exemplo, em Paraty, e aí de repente ancora numa ilha bonita e dá um mergulho, ou então se não tem vento, não tem problema, porque a gente vai nadar ou vai fazer churrasco. Aqui eles saem especificamente somente para velejar, porque a água é 10 graus de temperatura, não tem ilhas bonitas, ninguém quer mergulhar. Então assim, é justamente para velejar. Eles estão acostumados com condições de vento muito mais duras do que a nossa. Então aqui, até depois eu vou comentar um pouco mais, mas assim, bate 40 nós direto e é normal. E tá batendo 30 nós, a galera, vamos lá correr uma regata. Eles estão acostumados com essas condições e eu queria aprender com essa experiência, né, deles, o que eles estão acostumados, para subir um pouquinho a minha régua também. É a mesma latitude, mais ou menos, do Rio Grande do Sul, né? E, cara, as frentes frias lá, eu peguei 68 nós quando chegou a frente fria no Uruguai, sabe? E no Rio Grande, peguei 64, uma vez, não é sempre, mas algumas, né? Mas e eu me lembro que, tipo, realmente... a gente em Ubatuba, a gente tá muito mal acostumado, assim, né? Tipo, é maravilhoso, por isso que a gente vai pra lá, óbvio, mas a realidade no mundo aí fora não é essa, assim, de vento, né? Correnteza, que quase não tem lá também, né?
Sim, e... Bom, Mediterrâneo também é mais tranquilo, né? Caribe, tirando as épocas mais intensas, né? De vento, furacão e tudo mais, é mais sossegado. Mediterrâneo, de vez em quando, bate um vento mais forte, mas tende a ser mais social. E eu queria experienciar isso, eu acho que aprender com as pessoas daqui também. Os profissionais aqui são muito práticos, eu acho isso muito legal, a forma como eles trabalham. A galera é muito autodidata e muito... Assim, é realmente espetacular. Tem diversas joias raras aqui que eu olho e falo, cara, essa pessoa, se fosse uma pessoa midiática, ia estar bombando, porque é uma pessoa incrível. E acho que são pessoas incríveis que, justamente por serem mais low profile, mais na delas, você só conhece se você vive isso aqui. E eu queria muito viver isso. Eu acho que eu consegui durante o preparo do meu barco. Meu barco também, já conto sobre ele, mas tem uma história muito legal também. Todo mundo velejou no meu barco, é um barco super conhecido aqui. E é isso. Skipper é o nome que damos a quem comanda um veleiro. A origem dessa palavra está ligada ao termo ship, que significa navio em inglês, mas no holandês médio também. E shipper era quem comandava uma embarcação. A palavra passou para o baixo alemão, também como shipper, que é quase idêntica, e chegou em inglês, no Middle English, que era por volta de 1300, como skipper. O termo parece vivo até hoje, sendo muito utilizado, inclusive em português. Pelo menos aqui no Brasil a gente usa bastante esse termo. Originalmente ele designava quem de fato pilotava o barco, no leme, ele não sendo necessariamente o capitão do barco. Hoje o significado está mais ligado à vela esportiva ou de cruzeiro. Eu acho que é menos comum em embarcações comerciais de grande porte. Não é a minha vivência, mas eu tenho essa impressão. E é também o termo que a gente dá para os profissionais que levam veleiros de um lado para o outro, né? O que a gente chama de deliveries. E sim, a gente usa muitos termos em inglês nos veleiros. É legal notar como a vela, como qualquer outros aspectos da vida, ou quase todos, assim, se você consegue focar, estudar, você consegue ter uma vida nele, né, e progredir nisso, né, porque às vezes as pessoas falam assim, de um jeito que, tipo, você foi pra vela, ou foi morar num barco e acabou a sua vida profissional, ou não sei o que lá. Mas é a prova que, tipo, tendo um esforço, um foco, 10% de sorte todo mundo tem, né? Mas assim, a maior parte ali, tipo, focando mesmo, é possível fazer grandes coisas, né? Acho que não só na vela, né? Existem várias profissões. Só que também o que eu percebo, você precisa furar a bolha da comunidade, porque aí falando de um lado profissional, né? Você precisa furar a bolha para poder entrar, porque antes, quando eu tinha restrições, né, para entrar nessa comunidade, eu não entendia muito bem e achava que as pessoas são fechadas, mas hoje, estando dentro da vela, eu entendo porque essa bolha às vezes acaba sendo fechada, porque até é uma questão de segurança. Como é que você vai aceitar uma pessoa desconhecida que não sabe nada pra vir aqui ganhar experiência? Tipo, não é bem assim. Então tem um pouquinho de, assim, ir se juntando a um amigo, ir buscando referências, e pedindo para as pessoas te ajudarem a te recomendar. Que é um pouco da sorte isso, né? Eu, graças a Deus, fiz bons amigos, tenho excelentes pessoas no meu caminho, e a minha sorte são as pessoas, é a sorte que eu tenho. A vela eu acho que era parecido com o que era o audiovisual antes do digital, porque assim, se você cortava na moviola um filme e cortava errado, sei lá, cara, você perdeu, é destrutivo, sabe assim? Ou então, por exemplo, eu conheci sonoplastas que sonorizavam botando um pedacinho de papel na cabeça que apagava a gravação ali e botava a música, e só tinha uma chance de acertar, se você errou e perdeu a fita editada, sabe assim? Sim. E era uma panela enorme, mas não é por maldade, era porque, cara, um erro é muito grave, entende assim? E eu acho que a náutica é isso também, né? Não tem undo, sabe assim? Então as pessoas são mais conservadoras em escolher quem contratam, né? Exato. A vela é um cargo de confiança, né? Quando você começa a trabalhar, é realmente um cargo de confiança, e é uma roda onde a gente tem uma exposição como se a gente fosse diretores de uma empresa. E eu falo isso porque aqui o que importa é diferente, sei lá, uma pessoa que está no back-office. Se ela erra uma vez e resolve a questão, pode até passar, sabe? O diretor ou seu supervisor vai até... Agora, quem está exposto ali, um diretor que erra, ele não só
pode perder o seu cargo, como ele mancha seu nome na indústria inteira. Então, a nossa exposição aqui, apesar de eu falar que a gente é os peão do mar, né? Como os capatazes da fazenda, a gente é os peão do mar aqui, cuidando do barco dos outros. Mas a gente tem a exposição de diretores e presidentes de companhias, porque é o nosso nome em jogo o tempo inteiro. E... Diferente de quem é da pesquisa e desenvolvimento, que se nunca errou num projeto, que não testou, não foi ousado o suficiente, né? Mas no barco você tem uma repercussão, uma consequência se errar que é muito grave. Depende do erro, óbvio, mas assim... Sim, eu tenho um erro muito grande no meu histórico que quase me custou a profissão e... falo com propriedade que, assim, você precisa cuidar e zelar, fazer cuidar das coisas da melhor forma possível, porque é seu nome. Na verdade, não foi um erro, né? Foi uma fatalidade que eu vivi, que foi um naufrágio. Não foi um erro exatamente, mas tentei cuidar dessa situação da melhor forma possível, da forma que eu pude naquele momento também, justamente por isso, né? As fatalidades, elas acontecem. E como é que a gente vai administrá-las. E a bordo, trabalhando, é exatamente isso. É uma gestão de risco full time aqui. A gente tá, igual agora eu tô preparando esse barco, a gente vai cruzar. Ainda decidindo o destino, mas a gente cruza em umas 2 semanas. E a tarefa nessas 2 semanas de véspera agora é manutenção total. Coisas que às vezes não precisam sofrer manutenção, mas a gente vai fazer manutenção por contenção de risco. É olhar quais são os projetos prioritários para a gente conseguir sair e navegar. Isso aqui é bem parecido com o escritório, mas tem um serviço mais braçal aí. Não, eu até ia falar isso depois, mas já que você citou, esse deve ter sido, imagino, o momento mais difícil, assim, da tua carreira, mais do que início, né? Porque foi, você estava indo, né, super bem e tal, e teve esse momento que eu acho, assim, que algumas pessoas duvidaram de você, outras passaram neutras, assim, né? Mas eu acho que muita gente, né, quem conhecia você, né, o Tio Spinelli, né, eu via assim também, apesar de nem conhecer tanto, mas sabia, né, que, cara, não, rolou um acidente ali, não sei nem o que aconteceu, mas essa menina, ela é fera, aconteceu alguma coisa que podia acontecer com qualquer um, ou pelo menos quase todo mundo, né? E você, em muito pouco tempo, deu a volta por cima. Acho que só alguém muito bitolado pra duvidar da sua capacidade hoje, assim, sabe? Acho que você reverteu muito das pessoas que sei lá, que acreditavam que essa mina fez uma bobagem, não sei o que lá, é inexperiente, ou não sei o que lá. Eu acho que rapidamente você contornou isso, mas me fala como foi esse sentimento e como foi essa sede, assim, de talvez ter pensado em desistir, não sei, e seguir fazendo as coisas. Eu nunca pensei em desistir, porque eu acho que a partir do momento que eu entrei a bordo, eu falei, agora eu tenho que fazer isso acontecer. Em algumas noites, com certeza, em várias noites, eu fui dormir pensando em começar a enviar currículo para o mercado financeiro de novo, né? Cheguei até, ver, como é que tá tal contato, será que ainda funciona, né? Mas a verdade é que eu nunca pensei em desistir. Eu acho que teve mais gente duvidando ou passando neutras demais do que acolhendo, e tudo bem também. Acho que isso me fortaleceu de uma forma que... Hoje eu entrei numa cápsula, assim, onde eu me protejo, e se me apoiam, se duvidam, se acreditam ou não, não importa. O que importa hoje é a opinião dos meus clientes, e eu só tenho tido bons feedbacks. Então, para mim, hoje isso é o que me fortalece de fato. E eu acho que quando a gente deixa de se... Eu me preocupei muito com o que os outros pensavam nesse momento, né? E acho que quando eu parei de me preocupar e falei, não, como é que eu posso fazer para ser melhor do que eu fui, as coisas mudaram. E aí, hoje eu olho, assim, muitas dessas pessoas que me criticaram, nem fazem ideia que aquilo me afetou, e isso, sim, tudo bem. Eu entendo também, as pessoas olham uma superficialidade de todas as situações, como é na vida, e emitem a sua opinião, é natural. O julgamento, ele faz parte do ser humano, e
acho que essa volta por cima é mais pessoal do que qualquer outra coisa. Eu acho que foi um sentimento de realização de um sonho. Agora, não só profissional, né, mas ter realizado a Cape to Rio, eu acho que eu precisava disso pra mim. Não porque precisava ser algo, alguma coisa, mas eu sentia muito que era a hora. Eu sentia, é o momento, é a situação, é agora, tem que ser agora. E é isso. E teve alguém em algum momento que você sentiu que falou alguma coisa, ou te deu, ou fez alguma ação que foi aquele momento de te puxar de volta, assim, alguma coisa que você guardou disso, que sirva de inspiração para quem escuta? Tiveram algumas pessoas, Dri, como eu falei, minha sorte são os meus amigos e amigas. São as pessoas que, assim, minha família, que mesmo não entendendo nada de barco também, sempre apoia. Várias vezes eu ligava chorando pra minha mãe, falando, aconteceu tal coisa, tal na navegação, esse motor tá falhando. Tive um problema no passado com um dos barcos que eu trabalhei, que era um motor gigantesco e era todo eletrônico e era um barco elétrico, enfim. Foi superado, mas na hora do momento, quando você não sabe resolver a situação, bate aquele pânico, né? E aí eu liguei, mãe, eu sou uma burra, eu não sei nada, não sei o que. Minha mãe, você não fala isso, você não é burra. Então, assim, eu acho que a minha sorte são as pessoas, porque mesmo a maior parte dos meus amigos não sendo da náutica, eles me apoiam, assim, super. Nunca me senti tão abraçada, principalmente após esse projeto agora da Cape to Rio. E eu acho que a gente tem que se cercar dessas pessoas que acreditam na gente. Mas também não são malucas de, tipo, deixar você voar sem rumo, sabe? E de te impulsionar e de pôr energia pra uma coisa que não faz sentido. Então, tive amigos que quando eu pensei em talvez tentar um barco maior e tentar pra Cape to Rio, né? Um barco maior, um barco mais caro e que eu ia me endividar, eles colocaram meus pés no chão. Amigos que eu duvidava, até eu duvidei, bom, quando a gente entrar em Cape to Rio eu vou comentar sobre isso, mas eu duvidei de mim até a véspera, até o dia da largada eu duvidava de mim. E eu tive pessoas que estavam até o final ali comigo, vai embora agora, você vai agora e tá tudo pronto. E eu acho que a gente precisa se cercar dessas pessoas, acreditar mais na gente. Quando eu falo acreditar mais na gente, não é tipo, não, eu sou capaz e vou sair por aí voando, não. Se respaldar, sabe? Criar repertório, buscar aprender, ter curiosidade e se juntar dessas pessoas. Eu acho que elas fazem total diferença. Tem um amigo que falava, né, tipo, o maior perigo do mundo é o ignorante motivado, né? Ninguém quer ser esse, né? Tipo, o cara que acha que dá e tá super motivado pra fazer, não. Mas, tirando esse caso, assim, que não é o seu de forma alguma, né? De ter se preparado e tudo, meu, é fantástico estar cercado de pessoas que te empurram pra frente, assim, né? Que enxergam o seu potencial, e porque às vezes, tipo, pode rolar o contrário, né? Tipo, gente que duvida de tudo, que nada vai funcionar, né? E é algo que, pô, é muito ruim também. Cara, eu tenho que ser sempre muito, muito grato a todo mundo que me ajuda lá no Apoia-se. E o canal só existe há todos esses anos porque você, que é meu apoiador, deixa alguma quantia lá pra mim, e eu espero que eu tenha conseguido transformar, com essa ajuda de vocês, o Hashtag Sal num lugar onde vários velejadores se encontram, onde a gente troca experiências e aprende mais sobre a vela e a costa brasileira. E, pra ser grato, eu sempre faço por aqui alguns sorteios. E essa semana eu tenho um sorteio muito especial que o Ricardo e a Fernanda de Eleuteria deixaram aqui para sortear entre os apoiadores. É um curso de arraiz lá no Veleiro Eleuteria em Paraty. Para participar é só você ser um apoiador do canal e entrar lá no chat onde tem um formulário e preencher, só botar teu nome lá para saber que você quer fazer, né? Pra gente não sortear de repente alguém que já tem arraiz, sei lá, né? Garante já a sua chance de ser sorteado, que é muito bacana, porque além de você fazer o curso, pô, são pessoas muito legais, eles fazem charter, fazem day charter, aula de vela, é uma galera muito massa, que são meus amigos pessoais, inclusive. Segue eles no Instagram aí também, Veleiro Eleuteria. E se você não apoia o canal ainda, cara, entra lá no Apoia-se, deixa qualquer quantia, não precisa ser muito, já ajuda pra caramba esse canal a existir, e você fazendo isso, participa de um grupo que é só pros apoiadores, e também tem a chance de concorrer a esses sorteios, que são bem legais também. Eu, na verdade, ano passado, eu trabalhei com contratos mais folgados. Na verdade, eu fiz uma travessia
da Espanha para o Caribe, em um barco monocasco de carbono. Foi com uma tripulação muito legal. E aí eu fui como tripulante, a gente tinha um capitão mais sênior do Rio de Janeiro e foi muito incrível, assim, uma experiência muito legal com velejadores excelentes. E, enfim, experiência única. Voltei para casa, fiquei mais ou menos, 2 semanas, já surgiu uma nova travessia. Essa primeira foi muito maluca, porque ela surgiu, eu tava viajando, tava de férias, assim, tirando uma semaninha de férias no ano novo, e de repente veio a ligação, você pode embarcar? Eu posso. Então, mas é na próxima sexta-feira, era tipo quarta. Você tem que estar pronta na próxima sexta-feira. Putz, aí já adiantei minha passagem, fui embora e, enfim, pra arrumar mala. Essa segunda foi mais ou menos assim também, mas eu tive um pouquinho mais de tempo pra me organizar, mas sempre assim, um pouco surge do nada, sabe? Então eu acho que isso faz parte da etapa que eu tô vivendo agora como profissional, uma etapa mais iniciante. E no segundo semestre, nessa segunda travessia, depois que eu cruzei o Atlântico, quando eu cheguei, o dono do barco gostou bastante do meu serviço, me contratou para passar todo o verão ali com eles, e aí continuei ali como comandante desse barco. É um catamarã de 70 pés, um barco muito incrível. E trabalhou somente eu e o chefe de cozinha, que me dava uma mão como deckhand quando precisava atracar e desatracar. Então foi bem desafiador. A família era uma família de poloneses, a gente recebia muitos hóspedes poloneses, então a maioria não falava nem inglês também, e a gente tinha essa dificuldade de idioma, mas foi muito legal, foi muito divertido também. Trabalhei pra caramba. Eu não tinha um dia assim pra falar, hoje é seu dia de folga, não. A gente tirava, os hóspedes foram embora, as próximas 6 horas a gente descansa, dorme, no outro dia já começa trabalhando de novo. Então era tudo bastante puxado. E no segundo semestre eu conheci o Michael, que é proprietário desse veleiro que eu tô agora. Esse barco é um Amel 50 e ele tá fazendo uma volta ao mundo. Ele tava num sabático, agora voltou a trabalhar, mas ele tá fazendo uma volta ao mundo com esse barco. Ele precisava de uma tripulante para embarcar com ele na Papua New Guiné. E aí eu fui da Papua e ele foi, assim, melhor chefe do mundo, porque eu embarquei com ele. Quando eu fui para lá, eu falei, olha, Michael, eu não tenho muito tempo. Ou a gente faz direto essa travessia, ou eu não posso embarcar, porque eu tenho a minha regata para fazer, eu já tô nesse projeto desde o início do ano e tal. E ele pulou Maldivas, ele pulou Ilha de Chagos, ele pulou Indonésia, na volta ao mundo dele, só pra gente poder chegar aqui na África a tempo pra eu fazer minha travessia. É uma pessoa, assim, muito querida, muito 10, ele é da Califórnia. E a gente já vinha conversando já há um tempo, ele sempre tentava me contratar, mas nunca funcionava, porque eu tava trabalhando em outros projetos, em outros barcos, que na época eram mais interessantes. E aí calhou, fiz essa travessia com ele, a gente fez em dupla, foram 35 dias e 8.000 milhas. Foi excelente, assim, a gente virou grande amigos, assim, bem legal mesmo. Acho que é a melhor pessoa com quem eu já velejei na vida. A gente se deu muito bem e fazia turnos mais longos também, então era muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz turnos tão longos assim. A hora que eu cheguei aqui em Cape Town, ele falou, bom, agora eu tô indo embora, você fica aí cuidando do barco e vai preparar o teu barco também. Fui pra regata, assim que eu terminei a regata, ele me deu 2 semanas de folga, eu voltei agora e vou seguir trabalhando com ele fixo por enquanto, né? Até o segundo semestre eu tô por aqui. E depois disso ainda não sei, tenho olhado muito pra Europa. Quero muito fazer algumas experiências a bordo na Europa esse ano, então algumas novidades aí estão por vir. E a ideia desse trabalho aqui com ele é muito legal também, porque a gente se tornou bons amigos e ao mesmo tempo ele me dá uma condição de flexibilidade que eu não tinha nos outros trabalhos, porque como é um veleiro privado que não faz regata, ele tem mais tranquilidade no sentido de demanda, então tá sendo ótimo. E eu assim, quando eu trabalhava na publicidade, tinham clientes maravilhosos, muito queridos, que até hoje eu falo, e outros, sei lá, né, tipo, mais ou menos. Quando você avalia, você vai pegar um barco, você avalia o barco e o cliente também? Ou como é que funciona, assim? Porque, nem todo mundo no mundo é legal, né, assim. Não, com certeza.
Tem cliente que não é tão legal, mas ele paga bem, então a gente acaba engolindo alguns sapos. Mas hoje o meu objetivo de vida mesmo, eu tenho foco pra mim que eu quero trabalhar com pessoas que eu gosto, assim, quero trabalhar com barcos de pessoas que eu gosto. E eu sempre avalio o barco e o cliente, porque, por exemplo, esse barco que eu tô é um barco mais cruzeiro, é um ótimo barco. Todo mundo que você perguntar sobre o Amel vai falar, nossa, é um barco excelente. Não é o barco que eu gostaria de trabalhar, porque eu quero buscar barcos mais modernos, um pouco mais rápidos. Mas, ao mesmo tempo, quando eu coloco numa balança a qualidade de vida que eu tenho aqui, é incomparável, assim. Uma coisa que pra mim pesa muito também é o quanto o proprietário do barco está disposto a custear as manutenções, porque não é só o seu salário, às vezes ele te paga bem, mas é aquele dono de barco pão duro que não faz manutenção, não quer economizar nas revisões. E barco é segurança, é o que eu estava falando antes, a gente faz gestão de risco o tempo todo. Se o proprietário do barco fica com o escorpião no bolso para trocar alguma peça, para fazer alguma revisão, não dá para trabalhar. Então eu quero trabalhar hoje em barcos bons e que tenham proprietários que não precisam ser legais exatamente comigo, se for melhor ainda, mas que sejam legais com a própria embarcação, sabe? Que sejam decentes com o próprio barco. Não, e de novo, fazendo um paralelo com o que eu fazia antes, né, com a publicidade, às vezes o cara quer cortar custo, aí o vídeo, no meu caso, né, o filme ficava uma porcaria e a minha reputação que ficava em jogo, a dele, ninguém lembrava, sabe assim? Exato, então eu acho que, por exemplo, isso. Se você afunda um barco por causa do cliente, vai ficar marcado pra você como você tava no barco, né? Exato, exatamente. Fora que acaba sendo mais trabalho também. Se você tem um barco que não tá bem revisado, não tá bem mantido, ele vai quebrar o tempo inteiro. E eu sou uma pessoa que, nossa, me dói no peito pensar qualquer quebra a bordo de um barco que não é meu. Então, assim, não, eu fujo. O cliente que eu vejo que, precisa fazer algum reparo e a mãozinha tá fechada, eu prefiro não... Pode me pagar bem, mas eu prefiro não trabalhar com ele. Poxa, assim... E um tema que eu fico, não é só pra mulher, pra qualquer um, mas assim, você entra no barco e fica, sei lá, não sei quantos dias com alguém que você conhece mais ou menos, né? Surge o medo, sei lá, de assédio, alguma coisa assim, né? Que torço pra que nunca tenha acontecido, imagino que não, mas deve ser uma preocupação também, não? Na verdade, assim, nunca passei por assédio. Por muita sorte, assim, assédio num contorno mais sexual. Nunca passei por isso. Mas já passei por afrontes, já passei por situações onde você percebe que estão te menosprezando, sabe? E como mulher, o que a gente sempre faz quando recebe alguma proposta, alguma indicação, é entre nós, mulheres, ou falar com... Tem muitos amigos homens, né, na vela, porque a maioria são homens, no final das contas, trabalhando com isso. E eu sempre pergunto, como é essa pessoa, sabe? Como é esse cliente? Como é navegar com fulano? Ou mesmo entre colegas, porque, por exemplo... Nesse barco que eu tô agora, eu vou fazer as travessias com o proprietário, mas normalmente a gente faz em tripulação. Então, eu só chamo pra tripular comigo pessoas que eu realmente conheço. Eu não indico ninguém que eu não tenha ao menos navegado alguma vez. Porque as pessoas mudam também. Às vezes em terra a pessoa é muito legal. Você coloca ela dentro do barco, a personalidade muda por completo. Não sei o que acontece, mas existe esse fenômeno. E eu nunca tive grandes atritos, mas já passei sim por situações onde, até na própria marina, às vezes, lembro de tinha um rapaz que veio limpar uma vez um barco pra mim, e aí eu tava numa marina que o gerente da marina não me conhecia e tal, e aí ele veio falar alguma coisa sobre o barco, e se direcionava sempre a esse cara, né? E aí o cara, não, eu não entendo nada daqui, é ela, dele, não, mas eu não quero falar com ela. Tipo, é sempre assim, sabe? E aí, não, mas eu sou a capitã do barco. Eu é que... Nossa, insistiu. Não foi nenhuma coisa de primeira impressão e errar, foi um... Não, aí você tem que falar, eu sou a capitã. E eu odeio ficar falando, eu sou a capitã. Tipo, no final eu sou só a responsável. Eu sou a pessoa que mais se ferra quando eu sou capitã. Às vezes eu prefiro ser tripulante, deckhand, ou de segunda, do que ser capitã. Porque é muita responsabilidade. Eu não durmo. Eu realmente não durmo. É muita pressão. Pelo menos eu sinto isso. E eu aguento essa pressão, mas aguento sofrendo ali, né?
Mas aí você tem que usar essa carta, sabe? Teve uma situação, eu velejei também com um polonês que ele aceitava todo mundo palpitando, eu falava, ele não aceitava. E aí ele foi e perguntou pra um cara, ela é maluca? Qual que é o problema dela? E tipo, não é que eu era maluca, é que eu já, tipo, chega um momento que você, quando tem que falar, tem que subir a voz. E é muito desgastante, muito, muito. Onde eu tô agora é maravilhoso, porque eu não tenho esse problema, tem assim... até hoje a gente se deu super bem. E eu acho que é o que a gente faz na indústria, né? O costume que a gente tem. Acho que os homens também fazem isso com menos preocupação do que nós mulheres, mas também fazem, né? É normal a gente perguntar, pô, como é navegar com fulano ou com ciclano, como essa pessoa aborda. Por isso que de novo, é nosso nome na reta a todo instante. Eu acho que deve ser parecido com o piloto de avião também, claro, que já vi relatos, por exemplo, o dono quer, não, mas nós temos que passar, e o cara fala, cara, a meteorologia não tá pra fazer isso. E aí, tipo, a pior coisa que falam é tipo, nunca diga não pro cliente. Como você vai dizer não? Como é que você não pode dizer não pro cliente, cara? Tem horas que a vida dele tá em jogo não. E você tem que falar não. Eu digo não. Se insiste muito, muito mesmo, eu falo ok, mas a partir de agora eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Mas ok. Eu tive uma situação, né, que um cliente, que esse mesmo cliente do catamarã estava em Ibiza, e aí imagina, verão lá em Ibiza, o ápice do verão, 1 milhão de barcos, não tinha espaço, e ele querendo ancorar no meio da muvuca. E eu, cara, não tem como ancorar aí, a gente vai bater. E o nosso barco era tipo muito maior do que qualquer outro que tivesse ali, o giro não dava, enfim. E ele, não, mas eu quero ancorar. Eu falei, eu não me sinto confortável. Eu não vou ancorar. Se você quiser, você ancora e faz a manobra. Eu não vou fazer. E ele, ok, se você não tá confortável, então a gente não vai, a gente vai ficar aqui. E pronto, acabou. E ele continuou comigo mais meses, assim. Eu tive que pedir demissão porque eu tinha esse compromisso da regata, porque ele queria que continuasse. Então, assim, é saber também como falar não, né? Acho que, puxando de novo um pouquinho do corporativo, todo mundo pergunta, mas você não se arrepende de ter trabalhado, né, no mercado financeiro? E eu não me arrependo nada, eu acho que me trouxe essa skill de comunicação e de negócio que eu não teria. Eu era completamente, assim, cabeça quadrada, bicho do mato, e São Paulo, de certa forma, me ajudou muito nesse aspecto. Sem dúvida, a gente leva para o mar o que a gente aprendeu em terra, né? Por exemplo, por que eu tenho um canal e vivo disso? Porque eu trabalhava com isso antes, quer dizer, não é necessário, mas me ajudou muito, né? Assim, a fazer isso. E você tem todo esse lance de gestão, de tudo. Tenho certeza também que você tem um tipo de comunicação com essa galera que, em geral, para contratar um skipper como você tem mais dinheiro, e também você sabe falar sobre assuntos que fora do barco que são interessantes também e tal, né? A gente carrega a bagagem e tem que usar ela ao nosso favor onde a gente vai, né? Com certeza, Adri. Essa parte de gestão, todos os barcos que eu entro para trabalhar, eu tenho planilhas, e aí eu tenho planilhas de custos, de manutenções, de tudo que foi feito, tudo bonitinho, e aí mensalmente eu envio os relatórios em planilhas, gráficos, e os clientes adoram isso porque fica muito prático. A maior parte dos meus clientes são corporativos, né? São do corporativo, então já trabalhei com pessoas, inclusive, que eu jamais teria acesso se eu tivesse continuado no mercado financeiro. CEO de bancos, de empresas abertas, vice-presidente de grandes companhias. Então, é uma comunicação que você precisa ter mais polida, e a vela, no final do dia, vira uma cerejinha do bolo, né? Porque no final das contas eles estão olhando muito para sua gestão, o que está sendo feito. A parte boa é que você lida com o lado legal da pessoa. Tem um cliente que ele é CEO de uma companhia aberta, e quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu escutava as calls trimestrais dele, a gente já chegou a fazer conversa com ele e com o chefe de finanças da companhia, e ele era sempre assim, fechado, ríspido, uma pessoa que você nunca tem acesso, sabe? Pessoa sempre até um pouco grosseira, porque ele tá ali cumprindo o papel dele de ser duro, né? De ser uma pessoa que tá, enfim... E quando eu fui trabalhar para ele a bordo, eu não sabia, eu não tinha me ligado quem ele era, não tinha pesquisado também, foi um pouco mais no começo. E eu sempre olhava, nossa, esse cara não me é estranho.
Quando eu descobri, eu fiquei, cara, olha que loucura, porque eu conheço uma pessoa ultra agradável agora, eu jamais diria que esse cara é agradável. Agora eu conheço ele numa outra perspectiva, no lazer dele, no momento de diversão, com a família, dando risada e fazendo piada. Então a gente acaba conhecendo outra faceta também dessas pessoas. Que dica você daria para alguém que gostaria de fazer o que você faz? Adri, eu acho que se profissionalizar, sabe? Buscar experiência com humildade mesmo. Começar por onde der pra começar. Se deu pra começar fazendo limpeza, começa fazendo limpeza. Se deu pra começar fazendo revisão de motor, começa fazendo revisão de motor. Mas aí sempre perguntando sobre algo mais. Tipo, eu vim fazer uma faxina aqui, mas eu vou perguntar, como é que funciona isso aqui? Isso aqui, nossa, que legal, tipo, sobre o externo, por exemplo, sabe? E buscar se profissionalizar. A indústria, principalmente no exterior, ela exige certificados. Eu conheço, inclusive, pessoas que nem são tão boas e não têm experiência nenhuma, mas têm o certificado, e aqui fora você é contratado só pelo certificado. Então, é uma junta dos dois, né? Eu prefiro começar pela experiência, o jeito brasileiro que a gente tem, de às vezes, eu conheço inclusive muita gente no Brasil que trabalha no Brasil sem certificado nenhum, malemar carteira de arraiz, viu? Que é muito errado. Mas, enfim, que são experientes e são muito boas, mas não tem esse certificado. De novo, é errado não ter as licenças. Mas aqui fora, principalmente quando a gente fala de Mediterrâneo, talvez você nem precise ter tanta experiência se você tiver as licenças e certificados. Então, buscar esses certificados internacionais. E quais são eles? São certificados de segurança de navio, certificado de motores, que a gente chama de AEC, as licenças de navegação, né? Yacht Master, aí tem Yacht Master Offshore, tem Yacht Master Ocean. Yacht Master Offshore é equivalente a um mestre amador, só que profissional, mas amador mesmo, na verdade. E o Yacht Master Ocean é igual um capitão amador. E aí a gente tem a Master of Yachts, que não é amador, é a profissional. E, enfim, são várias. São várias, e aí tem duas principais escolas, e a inglesa e a canadense. E aí tem que dar um Googlezinho melhor, ou quem quiser tirar dúvida pode me chamar. Mas basicamente é isso, buscar se profissionalizar e olhar para isso como como profissional mesmo, sabe? Como se você fosse uma pessoa que trabalha na parte de finanças. Você tem lá seu caderninho e você começa o seu dia. O que você vai fazer hoje? Quais são as suas tarefas do dia? Porque no final você se torna autônomo também. Então, acho que quando você se torna autônomo, tem uma outra dificuldade. É fácil você trabalhar quando você tem um job description ali já determinado por uma empresa, por um chefe te avaliando o tempo inteiro, né? Agora, ser autônomo exige essa disciplina de todo dia, olhar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado e como atuar. Tentar trabalhar com o que se ama frequentemente é olhado por quem está de fora, que escolheu um caminho mais tradicional, como algo com menos esforço, por alguém que não está muito afim de ralar muito. Não poderia ser mais falsa essa visão, pelo menos com aqueles que realmente vivem de uma profissão que muitos sonham. Ser músico, sei lá, ou skipper de veleiro. Talvez dê ainda mais trabalho sobreviver e prosperar fazendo algo que muitos amam. Talvez seja menos sofrido, porque você gosta da atividade, mas não se engane, é algo que também cansa, também estressa. Há momentos de brigas com esse destino, de reconciliação, como qualquer paixão, como qualquer relacionamento. Não há qualquer garantia que vai dar certo, como qualquer outra profissão, mas você tem essa sede, esse amor por algo. E se você não tentar, pode correr o risco de transformar essa relação em um amor platônico, daqueles que seriam perfeitos na imaginação, mas que nunca aconteceram. Pode acabar ficando com um fantasminha na cabeça, te lembrando que você poderia ter sido algo, mas não foi. Se você acha importante e curte o Hashtag Sal, deixa um café pra mim lá no Apoia-se. Eu consigo me dedicar ao canal em tempo integral só por causa de vocês. Custa bem pouquinho e faz muita diferença pra mim.